A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, eu sou a pastora Yara Gomes e nós estamos aqui mais uma vez para continuar com a leitura das 7 cartas às igrejas na Ásia Menor, enviadas pelo apóstolo João, a mando do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos lendo a 5ª carta enviada à igreja em Sardes, e diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e adiante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre a cidade de Sardes, que era considerada uma verdadeira fortaleza. Vamos lá. Sardes significa em grego príncipe de gozo. A situação geográfica dela era a seguinte: ela encravava-se no pequeno continente da Ásia Menor, hoje a atual porção da Turquia. Era essa a capital do antigo reino da Lídia. Originalmente, Sardes fora uma fortaleza poderosa, mas Ciro, o rei da Pérsia, derrotou esta cidade e outras das redondezas no ano de 549 a.C. Essa cidade passou às mãos de Antíoco o Grande. Ali, por ocasião em que esta carta estava sendo escrita, achava-se essa igreja em uma situação espiritual extremamente melindrosa. O processo de declínio de seu pastor fora tão sutil que na realidade nem fora notado. 2 gêneros de morte estavam rondando este anjo da igreja: a morte moral e a morte espiritual. Ele se encontrava duplamente morto. Nós vamos aqui falar um pouco sobre a questão da morte espiritual de um líder de congregação, de uma congregação com importância para a obra salvadora de Cristo. Deus ele estava repreendendo, na verdade, não só a igreja, mas o líder dela. O líder dela que estava em reprovação diante de Deus com as suas obras na congregação, diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia aqui não fala que práticas imorais ele praticava, ele fazia. No estudo aqui de John MacArthur, ele fala sobre a questão do caráter. Quando ele fala vestes brancas, ele fala que aquele cristão que tem vestes brancas é porque tem o caráter de Cristo. O caráter dele não muda de forma alguma com qualquer situação que ocorra, seja qualquer pressão vinda do mundo, perseguição ou necessidade. Ele não se vende, ele não deixa que a fé dele seja abalada por conta desses problemas, das tribulações, e não se contamina. Nós temos pessoas que, quando passam por determinadas situações de muita pressão, de muita aflição, de muita necessidade, elas pegam qualquer oferta de Satanás e se vendem, se corrompem.
Deus fala aqui desse pastor como um pastor que está, como quem vive, mas está, na verdade, morto, porque se contaminou com as coisas do mundo. Ele aqui não define, tá? Então, o que Deus normalmente estava querendo dizer para aquele pastor e para aquela igreja? Que o composto da igreja estava formado por pessoas não redimidas, não regeneradas. Pessoas que entraram no pecado, se venderam para Satanás e para as coisas que Satanás deve ter colocado diante de si para minimizar talvez a perseguição, a necessidade, se venderam para ficar bem, garantindo seus próprios interesses, e sua vida espiritual com Cristo ela foi por água abaixo, porque não tiveram a capacidade ou o caráter de coragem para enfrentar com fé as situações e as provas que Deus pôs diante deles. Então, aquela igreja era uma igreja formada tipicamente por pessoas não redimidas, pessoas que pecavam e não queriam abandonar o pecado, né? Deus dava a oportunidade de se arrepender e não se arrependiam. Pois bem, no versículo seguinte, ele fala, no versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e te arrepende. Deus dá o alerta, Deus manda guardar as palavras dele, refletir, se avaliar, se autoavaliar e avaliar toda a situação e arrepender-se de seus pecados. Se isso não acontece, Deus promete o castigo. Aí vem, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O que é que ele fala? Essa expressão que Deus virá como ladrão é uma expressão que se usa, é uma expressão escatológica que se usa para os últimos tempos, mas aqui especificamente Jesus não estava prometendo a esse anjo que o galardão dele viria só na segunda vinda dele, não. Ele estava prometendo que ele viria, para ter encontro com esse pastor e esta igreja e assim castigá-la e destruí-la. Ok? Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, ainda existia pessoas nessa igreja de um caráter firme, de uma postura cristã e de um comportamento e de um coração sincero diante de Cristo. Então esses, Jesus prometia que o juízo dele não iria tocar-lhes. Pelo contrário, ele viria ao encontro dessas pessoas como um amigo e eles andariam juntos. A promessa de Jesus Cristo aos fiéis é a sua amizade, andar junto com Jesus, e ter a vida eterna e obter o reino dos céus e obter as graças e as bênçãos divinas para todo sempre. Vale a pena, servir ao Senhor. A dignidade de Cristo é a melhor coisa que nós devemos preservar, O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, aqueles que Deus promete destruir, castigar, porque não se arrependem de seus pecados e porque continuam a fingir que são santos, a fingir que estão praticando as boas obras da palavra de Deus, mas na verdade estão servindo ao mundo e a Satanás, ele promete que virá, destruirá e apagará o seu nome do livro da vida. Ou seja, vai direto do lago de fogo e enxofre para viver a sua eternidade com o seu próprio mestre. E ao vencedor, de modo algum, Jesus apagará o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, ele vai confessar diante do Pai e diante de seus anjos. Deus, ele tem uma promessa maravilhosa para quem é fiel aqui nesta carta. E aos infiéis, aguardem, viu? É o tempo de engano, o tempo de falsidade, o tempo de mentiras, de fingimento, está próximo de acabar, viu, falso profeta, falso líder? Você já está morto. A sua condição espiritual é de morte, morte moral,
morte, eita Deus grande, morte espiritual, você está duplamente morto. É essa a vida, né, entre aspas, do falso profeta. Deus abençoe a todos nós, não é? Que nós possamos continuar vestindo-nos de branco, ou seja, com o mesmo caráter do início da nossa conversão, fiéis a Cristo, para que possamos nos tornar pessoas dignas de andar com Jesus Cristo, porque esses certamente não andarão. E antes do término, né, dessa nossa jornada, antes da segunda vinda de Jesus Cristo, muitos serão desmascarados, serão castigados, serão destruídos, porque estão teimando com o Senhor. E com Deus ninguém se brinca. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e até a próxima carta.